Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar algumas particularidades na produção e na tecnologia de geleias, né, que é um assunto que faz parte da tecnologia de frutas e hortaliças. Então, a geleia, por definição, né, uma geleia de fruta basicamente é o produto preparado com frutas ou sucos ou extratos aquosos das mesmas, ou seja, a gente pode utilizar polpas, podendo apresentar frutas inteiras, partes ou pedaços, devendo tais ingredientes serem misturados com açúcar, com ou sem adição de água, pectina, ácidos e outros ingredientes permitidos. A gente vai ver que uma geleia normal, a gente tem basicamente 4 ingredientes, mas a gente pode ter outras variações, principalmente quando a gente vai falar de geleias diets e geleias lights. A mistura será convenientemente processada até uma consistência semissólida adequada e finalmente acondicionada de forma a assegurar a sua conservação. Basicamente, isso é o que está definido na legislação. E o que a gente vai ver agora é justamente a parte de processamento, matérias-primas e processamento. Então, como eu tinha dito, dentre as matérias-primas, quando a gente fala de uma geleia normal, quando eu digo geleia normal, é aquela que tem a quantidade normal de açúcar, obtida a partir basicamente dessas 4 matérias-primas. Fruta, açúcar, pectina e ácido, justa nessa proporção, nessa ordem ou quantidade. Claro que algumas geleias podem ter uma quantidade maior de açúcar do que de fruta e isso vai influenciar diretamente na qualidade daquele produto. Então, falando de cada uma dessas matérias-primas, iniciando pela fruta, que é a matéria-prima principal, são utilizadas frutas suficientemente maduras, ou seja, na melhor condição de sabor, de cor, aroma e concentração de açúcares e pectina. Diferente das frutas para o consumo in natura, que às vezes se opta por um estágio intermediário de maturação, no caso do processamento para a produção de geleias, quanto mais madura, melhor, principalmente por conta dessas características sensoriais relacionadas à cor, aroma e a própria concentração de açúcares que ela acaba sendo maior. Frutas verdes, no que diz respeito ao estágio de maturação, tá? Não é o fato de, então maçã verde, abacate, etc. Não, frutas verdes, em relação à sua maturação, elas têm um maior teor de pectina, que seria favorável à produção da geleia, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Só que no final das contas isso acarreta em outras perdas, principalmente de cor e sabor. Tá? E ao passo que teor de pectina é algo que a gente facilmente consegue corrigir pela adição intencional de pectina, coisa que a gente não consegue fazer para conseguir corrigir cor e sabor, que aí teria que ser adicionado uma série de outros aditivos que fogem do escopo. A legislação atual ela não estabelece teores mínimos. Anteriormente, a gente tinha uma legislação, se não me engano, acho que era de 88, alguma coisa assim, de 1988, que realmente definia diferentes geleias, no que, por exemplo, geleia, principalmente em relação à geleia comum e geleia extra, onde a principal diferença era a proporção de açúcar e fruta. Tá? No caso da geleia comum, a gente tinha teores de fruta em torno de 40%, enquanto que para a geleia extra tinha que ter um teor acima de 50% de fruta ou polpa. Né? Normalmente a extra ou premium ficava em torno de 65% mais ou menos de fruta, 55% de fruta e 45% de açúcar. Falando então um pouco do açúcar, né? Tem diferentes objetivos, na verdade, no final das contas, existem diferentes consequências pela adição de açúcar. O açúcar, por exemplo, melhora o brilho da geleia, melhora a cor, intensifica também o sabor do produto, além de ser principalmente um agente de conservação. Se a gente for observar nesse gráfico aqui do lado, né, que justamente compara a velocidade de reações com a atividade de água, o que a adição de açúcar faz com a atividade de água? Ela acaba diminuindo esse valor. E crescimento de bactérias, por exemplo, abaixo de uma atividade de água de 0,9 praticamente não tem mais crescimento bacteriano. Então, a adição, e se a gente for pegar as geleias elas ficam com uma atividade de água
torno de 0,88 a 0,92, dependendo do produto. Então, dependendo da concentração, a quantidade de açúcar adicionada, eu consigo reduzir a atividade de água, sem falar também, claro, que tem um processo de cocção, que é um processo de evaporação, então a gente tem a retirada, a remoção de água que vai aumentar o teor de sólidos solúveis, e consequentemente diminuir a atividade de água, mas no final das contas a gente tem um produto com uma atividade de água que inibe o crescimento bacteriano. Então, no caso da geleia, se a gente for pensar em deterioração, normalmente a gente vai ter associado aí o crescimento de fungos e de leveduras. O açúcar ainda ele é necessário também para a formação do gel. Na verdade, existe uma interação entre a pectina e o açúcar, e é isso que vai dar esse aspecto gelatinoso, né, esse aspecto de gel que a geleia tem. E o teor de sólidos solúveis ele deve estar entre 64% e 71%, isso no produto final. E quando a gente compara com a matéria-prima, que seria a fruta, normalmente esse teor de sólidos solúveis é inferior a 20%. O açúcar adicionado pode ser sacarose, glicose ou então açúcar invertido. Né? Só para lembrar que o açúcar invertido, basicamente o que é? É a molécula de sacarose dissociada. Né? A molécula de sacarose ela é formada por uma molécula de frutose e uma molécula de glicose. O açúcar invertido, basicamente um processo térmico ou enzimático que eu consigo quebrar a molécula de sacarose e formar, no final das contas, uma solução de frutose e glicose. Esse processo de inversão do açúcar, né, isso acontece no próprio cozimento da geleia, durante o processo de evaporação. Essa etapa também ela é crucial, por isso que a gente vai ver algumas diferenças tecnológicas de quando a gente utiliza um tacho aberto e um tacho a vácuo. Mas enfim, por que dessa necessidade da inversão do açúcar ou da adição de açúcar invertido na formulação? Porque o açúcar invertido ele dificulta o processo de cristalização. A geleia, uma geleia normal, o que a gente tem como produto? Um produto rico em açúcar, um produto final, ou seja, 64% a 71% daquele produto é açúcar. E quando a gente fala em sacarose, essas concentrações de sacarose já são suficientes, principalmente se ela for armazenada depois de aberta, congelada não, refrigerada. Essa temperatura menor vai diminuir a solubilidade desse açúcar, o que pode favorecer o processo de cristalização. E para a parte sensorial, ou seja, durante o consumo de uma geleia, não é sensorialmente agradável sentir aquela sensação de arenosidade dos grãos de sacarose cristalizados, né, ou da sacarose cristalizada. Por isso que a adição de açúcar invertido, principalmente em situações na qual a gente não vai utilizar um tratamento térmico tão brando, como a gente vai ver mais na frente, isso se faz essencial. Sacarose, então, é o açúcar, é o carboidrato mais utilizado, justamente porque ele tem um menor preço, então isso favorece no custo final do produto. E pode ser adicionado na forma cristal ou então na forma líquida, né, como um xarope. Outra matéria-prima, a pectina. A pectina, apesar de ter uma quantidade muito pequena, adicionada numa quantidade muito pequena, ela é extremamente fundamental, justamente por conta da formação de gel, e ela deve ser adicionada quando a fruta não for rica em pectina. A gente tem algumas frutas, como por exemplo a maçã, que ela é rica em pectina. É uma situação que, dependendo do teor de pectina presente nessa matéria-prima, não vai ser necessária a adição intencional. Casca de laranja, por exemplo, também é rico em pectina, que pode ser utilizado como matéria-prima em substituição à pectina propriamente dita. Mas essa molécula é extremamente essencial para a gente conseguir ter a formação das características desejáveis de uma geleia. Quantidade deve ser a necessária para atingir o efeito desejado, ou seja, não existe na legislação uma quantidade específica de pectina que tem que ser adicionada, ou seja, a adição ela está limitada, na verdade, em relação às características finais desejadas. E o que é a pectina? A pectina, então, na verdade, ele é um polissacarídeo. Aqui a gente tem a molécula da pectina, formado por moléculas de ácido D-galacturônico. Aqui a gente tem uma molécula de ácido D-galacturônico, aqui outra e assim por diante. Né? Esse daqui é um polissacarídeo. Na verdade, a gente tem várias moléculas de ácido D-galacturônico unidas através de ligações do tipo alfa 1,4, ou seja, o carbono 1
de um ácido D-galacturônico ligado com um carbono 4 do outro, né, por meio de ligações alfa 1,4. Aqui só um pouco em relação a nomenclaturas, é interessante a gente saber a definição de graus SAG, principalmente porque quando a gente compra comercialmente a pectina, normalmente ela vem especificada como grau SAG. Isso aqui, na verdade, representa o número de gramas de sacarose que 1 grama de pectina é capaz de gelificar. Os graus mais comuns são de 100, 120 e 150 graus SAG, ou seja, uma pectina com uma especificação de 150 graus SAG, isso quer dizer que 1 grama daquela pectina consegue gelificar 150 gramas de sacarose. Tá? Isso vai ser necessário para a gente conseguir determinar a quantidade de pectina que a gente vai ter que adicionar na nossa formulação. Teor de metoxilação. Teor de metoxilação é uma definição importante porque a gente tem 2 tipos de pectinas, a de alta e a de baixa metoxilação. E esse teor de metoxilação, na verdade, ele é uma relação, ele dá uma ideia da quantidade ou da proporção de grupos carboxílicos que estão presentes na forma esterificada. Ou seja, aqui a gente tem a representação de um pedaço de uma molécula de pectina, né, aqui contendo então 4 ácidos D-galacturônicos, e a carboxila que a gente tem que avaliar para determinar o teor de metoxilação é justamente essa daqui. Tá? O que a gente consegue observar aqui? Que 2 carboxilas estão metoxiladas, né? Ou seja, eu tenho aqui um radical metila, enquanto as outras 2 não estão na sua forma metoxilada. E aí a gente entra nessas características de pectina de alto teor de metoxilação e de baixo teor de metoxilação. Começando pelas de alto teor de metoxilação, isso quer dizer o quê? Um grau de esterificação acima de 50%, ou seja, mais da metade das moléculas das unidades de ácido D-galacturônico estão esterificadas. Aqui é um exemplo, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, são 5 moléculas, uma delas não está esterificada. Mentira, aqui tem, essa daqui também não está. Não, ela tá sim, tá? Essa daqui tá, essa daqui tá, essa daqui tá, essa daqui que não tá. Exato, essa é a única que não tá esterificada. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo. Óbvio que essa cadeia, uma pectina não tem só 5 unidades, tá? Isso aqui é só a representação de um trecho dela. Mas aqui a gente tem um exemplo de uma pectina com alto teor de metoxilação. E quais as características que essa pectina vai conferir ao produto? Pectinas de alto teor de metoxilação, elas formam gel apenas com alta concentração de açúcar, que é justamente o que acontece com as geleias normais. Né? A gente tem ali uma concentração alta de açúcar e por isso que em geleias que a gente vai seguir a formulação normal, que eu digo, sempre quando eu falo normal aqui é porque eu não estou me referindo a diet light, tá? Nas proporções padrões aí de fruta e sacarose. A gente vai ter que dar a preferência pela utilização de uma pectina com alto teor de metoxilação. Elas são também pectinas que gelificam rapidamente, ou seja, em torno de 1 minuto tu já conseguiu atingir a gelificação. Isso vai influenciar diretamente em características do invase do produto, tá? Ou seja, eu não posso esperar o produto resfriar para depois acondicionar nas embalagens, porque senão já vai ter gelificado. E aqui o escoamento, após a gelificação, se eu mantenho um determinado escoamento, fricção, atrito, enfim, movimentação, isso pode danificar a estrutura do gel. Mais presente naturalmente nas frutas, né? Então, normalmente, quando a gente pega uma pectina naturalmente presente na fruta, normalmente ela é de alto teor de metoxilação, e a sua concentração ela vai variar entre 1 a 1,5% na formulação. Já as pectinas de baixo teor de metoxilação, né, que a gente observa aqui embaixo, onde a gente tem a maioria das unidades de ácido D-galacturônico, não estão, as carboxilas dessas unidades não estão esterificadas, ou seja,
Uma pectina, para ser considerada de baixo teor de metoxilação, ela precisa ter um grau de esterificação inferior a 50%, ou seja, mais da metade das unidades de ácido D-galacturônico não estão esterificadas. A característica dessa pectina é justamente a formação de gel em alta e baixa concentração de açúcar, ou seja, eu posso sim utilizar uma pectina de baixo teor de metoxilação para a produção de geleia normal. Posso. Diferentemente quando eu tenho uma geleia diet e uma geleia light, principalmente a geleia diet, né? A geleia diet a gente tem a remoção total de açúcares, exceto, claro, os açúcares naturalmente presentes na fruta. Então, esta é uma situação na qual eu vou ter uma baixa concentração de açúcar. Obrigatoriamente, então, eu preciso utilizar uma pectina de baixo teor de metoxilação. Além disso, esse tipo de pectina necessita a presença de íons cálcio para melhorar a característica de geleificação. Então, se a gente for pegar uma geleia diet ou até mesmo uma geleia light, normalmente vai ter também um cloreto de cálcio, um carbonato de cálcio, alguma coisa que consiga fornecer íons cálcio que vão auxiliar no processo de gelificação desta pectina. Elas gelificam lentamente, né, em torno de 5 minutos. Então, por exemplo, no caso de eu ter uma geleia normal, onde eu não vou conseguir envasar diretamente aquele produto que sai do meu evaporador, que sai do meu tacho de cozimento, ele vai precisar ficar um tempo em espera, talvez seja mais recomendado utilizar uma pectina de baixo teor de metoxilação. Justamente por conta dessa gelificação lenta, que é a geleificação, tá? O uso aqui varia entre 0,1% a 0,5%. Por quê? Porque normalmente ela está associada a menor concentração de açúcares presentes. A última matéria-prima, quando a gente fala de geleias normais, seria o ácido. O ácido utilizado é aquele que predomina na fruta. Ele pode ser ácido cítrico, tartárico, málico, sendo o ácido cítrico mais comum. Mas, por exemplo, ácido cítrico é o principal da maior parte das frutas cítricas, por exemplo. O ácido málico, que está mais comum na maçã. O ácido tartárico, que é mais comum na uva. Então, pode-se dar essas prioridades. Eu estou fazendo uma geleia de uva, utilizar ácido tartárico como ácido. Eu estou utilizando, por exemplo, morango, fazendo uma geleia de morango, eu vou utilizar ácido cítrico. Uma geleia de maçã, utilizar ácido málico. Aqui a gente tem só a fórmula estrutural do ácido cítrico, que coloquei por curiosidade, mas a função do ácido é diminuir o pH, e justamente essa diminuição do pH, no final das contas, resulta numa rigidez à estrutura. Tá? E além, claro, de auxiliar na conservação, porque eu vou ter uma redução do pH, o pH de geleias ele fica abaixo de 4,5, então é mais um fator também que auxilia na conservação do produto, além também do ácido ressaltar o sabor da fruta. Falando um pouco de formulação, aqui só para dar um apanhado geral, a gente tem como principal característica da geleia a sua consistência. Né? E essa consistência ela se dá por conta de dois parâmetros, a continuidade da estrutura, e essa continuidade da estrutura é uma consequência da concentração de pectina utilizada. Né? A continuidade da estrutura é justamente essa questão da formação do gel. Se tu pegar uma geleia e tu agitar ela, mexer ela, tu vai perceber que ela perde um pouco dessa continuidade da estrutura e, consequentemente, a sua consistência. Óbvio que quanto maior a concentração de pectina, maior vai ser essa consistência e mais fortemente ligada vai estar essa estrutura e vamos dizer assim, que essa continuidade fica mais resistente. Tá? Em relação à rigidez. A rigidez da estrutura, a gente tem dois parâmetros que acabam influenciando. A acidez, aqui não é acidez, tá? Aqui é sólidos solúveis. Então, o que acontece em relação à acidez? Se eu tenho geleias muito ácidas, ou então, vamos dizer assim, pouco ácidas aqui, né, com um pH em torno de 3,45, ou pH aqui em torno de 2,5, eu tenho, no final das contas, a formação de um gel fraco. Aqui com pH de 2,7 acontece a cinerese, que é justamente a separação da fase, mas o pH ótimo é um pH de 3. Pensando em relação à rigidez da estrutura. A mesma coisa acontece em relação a sólidos solúveis.
Tá? Quando eu tenho uma baixa concentração de açúcar, de sólidos solúveis, aqui 64 graus Brix, eu tenho a formação de um gel fraco. Ao passo que quando eu tenho uma concentração muito alta de açúcares, eu tenho formação de cristais, como eu tinha comentado anteriormente, que é uma característica desagradável para o... Não que seja desagradável ao paladar, mas a gente não está acostumado a consumir uma geleia que contém esses cristais de açúcar. Então a gente tem uma condição ótima aqui de 67,5% como sólidos solúveis. Obviamente que toda a formulação de uma geleia, no final das contas, vai levar em consideração essas características. Processamento. Em relação ao processamento, basicamente o que a gente tem são essas etapas. Recepção, lavagem, seleção, descascamento, despolpamento, extração do suco. Isso daqui, né, são operações que já foram vistas também anteriormente, não existe nenhum mistério. O despolpamento nem sempre é necessário. Algumas geleias são produzidas com a fruta in natura, íntegra, como por exemplo frutas vermelhas, amora, framboesa, morango. Normalmente se utiliza a fruta inteira, não tem a necessidade do despolpamento, porque o próprio processo de cozimento já desintegra essas frutas. E muitas geleias, no final das contas, uma das características desejáveis que ela tem é justamente pedaços de fruta. Tá? Mas, óbvio, a empresa pode optar por produção de uma geleia que tenha uma maior uniformidade na sua aparência e aí optar por despolpar a fruta para não se formar em pedaços. A adição de água, mas nem sempre ela é necessária. A adição de água ela vai ser necessária quando eu tiver uma fruta que já tem um teor de sólidos solúveis relativamente alto, e aí, consequentemente, eu vou ter um teor de água, um teor de umidade pequeno. E aí isso encurtaria muito o meu tempo de cozimento, porque eu tenho que pensar também no processamento em relação ao tempo de cozimento. Então, às vezes, é necessário adicionar água, que ela vai ser perdida no processo de evaporação, mas isso para garantir um tempo de cozimento. Dissolução prévia da pectina, tá? Que eu já vou falar um pouco, já vou falar a seguir. A formulação, que basicamente é a adição de açúcar, pectina e ácido. Concentração a vácuo ou a pressão atmosférica, né? Aqui com tacho aberto, aqui com tacho a vácuo. Isso aqui é um processo de evaporação que a gente vai avaliar um pouco melhor. Enchimento a quente e fechamento da embalagem, rotulagem e armazenamento. As particularidades desse processamento diz respeito em relação à pectina, que ela deve ser previamente misturada com 5 a 10 partes de açúcar para facilitar a dissolução. O açúcar deve ser adicionado em partes, né? Porque se a gente for pegar uma formulação, a gente está pegando aqui, trabalhando com taxas de 1 tonelada por batelada. Né? Se a gente for pegar uma produção de 1 tonelada de geleia, a gente tem aí em torno de 500 kg de açúcar. Eu adicionar esse açúcar todo de uma única vez, isso vai fazer com que eu diminua drasticamente o ponto, a temperatura daquele cozimento, né? E isso pode acarretar em alguns outros problemas, como por exemplo a inversão do açúcar e a consequente cristalização desse açúcar posteriormente, né? E o ácido ele deve ser adicionado ao final do processo de cocção, ou seja, normalmente após a evaporação, após o cozimento, é que o ácido é adicionado. Aqui só para a gente fazer refrescar a memória em relação ao balanço de massa e energia, que isso é importante no processamento de geleia. Quando a gente fala em balanço de massa, né, a gente tem aqui um exemplo de um evaporador, mas que pode ser representado também como um tacho de cozimento. A gente tem esses tachos, normalmente eles são aquecidos por meio de vapor. Então a gente tem aqui um sistema fechado de vapor com transferência de calor. E aqui a gente tem um sistema no qual a gente tem uma alimentação. Essa alimentação basicamente é a introdução das minhas matérias-primas. Esse produto aqui, pensando a geleia é sempre produzida em batelada, tá? Então, pensando nessa produção em batelada, o que acontece em cada batelada? Esse tacho ele vai ser alimentado. Essa alimentação ela tem uma determinada característica de temperatura, de sólidos solúveis. A concentração basicamente consiste na retirada de água na forma de vapor. E aí no final eu tenho a saída do meu produto concentrado, que aqui é a geleia pronta. Então, fazendo um balanço de massa global, eu tenho que
Aqui a gente percebe que é a mesma corrente, né? A quantidade de massa de vapor que entra aqui é a mesma quantidade de massa que sai aqui. Isso aqui a gente tem uma serpentina, né? Mas então o balanço global dentro desse tacho a gente tem uma corrente de entrada e duas correntes de saída. E se a gente for fazer um balanço de massa para o soluto, a gente tem soluto apenas nessa entrada e apenas nesta saída. Aqui a gente tem unicamente vapor de água. O balanço de energia, por sua vez, ele vai muito semelhante, né? Então, por exemplo, um balanço global. O balanço global, a gente tem o quê? Se a gente for pegar isso aqui como volume de controle, a gente tem duas entradas, né? A gente tem uma entrada de energia a partir das matérias-primas, assim como do vapor que ingressa na serpentina que aquece esse tacho. E em relação às saídas de energia, né, as correntes de saída, a gente tem aqui a corrente de vapor, que vai ter uma determinada energia. Aqui, essa corrente que pode ser vapor ou pode ser condensado, vai depender das condições do vapor utilizado ou das condições da caldeira utilizada para a geração desse vapor. E aqui nessa outra corrente que é da saída do produto, ou seja, da geleia final, que também vai ter uma condição de energia. E com isso a gente consegue fazer o balanço global. O calor transferido para a solução, no final das contas, a gente pode levar em consideração só essa diferença de energia que acontece entre a entrada de vapor e a saída de vapor na serpentina. Tá? Por que isso daqui é necessário? Porque isso aqui, no final das contas, a gente vai precisar determinar para conseguir saber o tempo de cozimento de uma geleia. Falando um pouco então sobre os equipamentos, essa parte aqui não é novidade para ninguém, essas etapas de recepção, lavagem, sanitização, que é igual aos outros métodos que já foram vistos. Dentro do despolpamento, a gente tem diferentes despolpadores, isso vai depender, obviamente, das características de cada fruta e das características também do despolpador, mas são os mesmos despolpadores utilizados lá na produção de polpas e sucos. E os tachos? Tacho que realmente aqui vai ter uma particularidade, são equipamentos utilizados justamente para a produção de geleia. A gente tem dois tipos, né, o tacho aberto e o tacho a vácuo. O tacho aberto ele vai trabalhar com pressão atmosférica. Ambos os casos utilizam vapor como fonte de energia. A diferença é que nos tachos abertos a gente trabalha com temperaturas mais altas, normalmente acima de 100 graus Celsius. Diferente do tacho a vácuo, que a gente trabalha com temperaturas inferiores a 100 graus Celsius. É a mesma coisa que um sistema de evaporação, como eu já tinha comentado, né? No tacho a vácuo, então, eu consigo reduzir a pressão. Uma vez que eu reduzo a pressão, eu consigo diminuir o ponto de ebulição também. E aí eu trabalho com temperaturas menores. Como eu tinha comentado, então, um tacho aberto, o produto atinge temperaturas em torno de 105 graus Celsius, ou seja, maior do que a temperatura de ebulição da água. Por quê? Porque eu tenho uma alta concentração de sólidos solúveis, de soluto, o que prejudica algumas características sensoriais. Né? Então, é muito comum, por exemplo, na utilização de polpas para a produção de geleia, utilizando o tacho aberto, no final das contas, tu obtém um produto com uma coloração muito mais escura. Porque normalmente polpas acaba tendo um teor de umidade maior e, consequentemente, um tempo de cozimento maior. Já o tacho a vácuo, ele permite trabalhar com essas temperaturas menores, então a gente consegue reter determinadas características, principalmente aquelas relacionadas à cor e a alguns voláteis também, só que a gente tem que ter cuidado em relação à sacarose, como eu tinha comentado anteriormente. Parte dessa sacarose, principalmente em temperaturas mais altas, ela é convertida em ácido cítrico, em açúcar invertido, e esse açúcar invertido reduz as possibilidades de ocorrer cristalização. Então, quando eu opto por utilizar um tacho a vácuo, a minha formulação eu tenho que ter um cuidado porque eu vou ter que substituir parte da sacarose por açúcar invertido. O invase também não tem mistério nenhum, a gente tem diferentes invasadoras presentes no mercado. Isso vai, né, são diferentes configurações com diferentes capacidades. Aqui, por exemplo, a gente tem uma invasadora de pequena escala, que a gente tem invasadoras, né, esse daqui na verdade é o mesmo equipamento. Não é o mesmo equipamento, mas são tecnologias de invase muito semelhantes, mas com uma maior capacidade de produção.
Determinação do ponto final. A gente tem dois tipos principais quando a gente fala em relação à indústria da determinação do ponto final. Um deles é o índice de refração. Tá? O índice de refração ele indica o teor de sólidos solúveis presentes na geleia e pode ser medido em refratômetros manuais ou automáticos, acoplados ou não aos tachos de concentração. Isso vai depender do nível de automação que a planta vai ter. No caso de plantas menores, escalas menores de produção ou uma escala mais artesanal de produção, normalmente a gente vai ter a utilização de refratômetros manuais. E o refratômetro, a partir do índice de refração, eu consigo já uma medida direta do teor de sólidos solúveis, né, por meio de graus Brix. Um outro ponto também, uma outra forma de determinação do ponto final é a partir da temperatura de ebulição. Por quê? À medida que o processo de evaporação avança, ou seja, que eu estou retirando água ali daquela minha mistura, a concentração de sólidos, de solutos, ela aumenta. Consequentemente, lá da fisicoquímica, o que acontece com um ponto de ebulição? O ponto de ebulição, a temperatura de ebulição, ela aumenta quanto maior a concentração de solutos. Então aqui, por exemplo, no nível do mar, temperaturas de 104 graus Celsius equivale a uma concentração de 65 graus Brix. Enquanto que uma temperatura de 105,9 graus Celsius, né, a temperatura de ebulição, equivale a um teor de graus Brix de 68. Ou seja, eu posso ter também ali um termopar acoplado àquele meu equipamento, àquele meu tacho, que vai fazer a medida da temperatura e isso conectado a um sistema de controle. Tá? Então são as duas formas. Forma caseira. Como é que eu consigo fazer de forma caseira a determinação do ponto final? Aí essa é a dica lá de trás, lá dos nossos avós, que é tu pegar uma amostra dessa geleia e pingar em um copo d'água. Se aquela gota de geleias ela descer naquele copo d'água numa forma de gota mesmo, íntegra, a gente já atingiu o ponto final. Agora, se ele cair na água e se dissolver rapidamente, é porque ainda não atingiu o ponto final. Em relação às embalagens, hoje em dia o que é mais comum a gente ter a utilização de vidro. Tá? O vidro permite o tratamento térmico, permite o invase em altas temperaturas, porque hoje normalmente a principal forma de invase é o invase a quente, então o vidro favorece isso também, além de melhorar a visualização do produto, agregar um certo valor. Né? Ele dá uma certa qualidade ao produto quando a gente tem uma embalagem de vidro. O plástico também é uma possibilidade de embalagem, porém, ele acaba sendo sensível ao tratamento térmico. Consequentemente, eu não posso fazer um invase muito a quente. E normalmente, quando a gente vai ter a utilização de embalagens plásticas, acaba sendo exigido o uso de conservantes. Porque eu não vou conseguir fazer o invase a quente, então eu aumento as minhas possibilidades de contaminação e, consequentemente, eu vou ter que utilizar aí um conservante. Que conservante que eu vou utilizar? No caso aqui, a gente está trabalhando com uma geleia com alto teor de açúcar, uma baixa atividade de água, ou seja, eu não tenho a ação de bactérias. Então, um sorbato de potássio ele vai me atender satisfatoriamente nesse caso aqui para conseguir conservar este tipo de geleia. Mas, uma vez que a gente tem a maior parte de geleias presente em embalagem de vidro, normalmente a adição de um conservante ela não é necessária. Diferente de quando a gente tem as geleias diet e light, como a gente vai ver a seguir. Em relação à temperatura de enchimento, então, como eu tinha comentado, normalmente esse invase, o produto é envasado a uma temperatura em torno de 88 graus Celsius, né, ou até acima. Essa temperatura de 85 assegura uma gelificação adequada, distribuição homogênea de frutas, porque se eu envasar uma temperatura muito alta, o tempo necessário aí para ter a gelificação ou até mesmo o resfriamento e acontecer a gelificação, isso pode acontecer a precipitação ou então a imersão desses pedaços de fruta que vão ter uma densidade diferente. Então essa temperatura de 85 ela acaba sendo adequada também para essa distribuição homogênea de frutas quando eu tenho geleias com pedaços de frutas.
A padronização de peso nas embalagens, redução dos riscos de quebra por choque térmico, porque não é uma temperatura muito alta, e diminuição das alterações de cor e sabor, porque eu não vou prolongar aquele armazenamento a quente. A gente só tem que ter o cuidado que temperaturas abaixo de 88 graus Celsius dificultam a obtenção de vácuo. Que vácuo é esse? Acredito que todo mundo já teve a oportunidade de abrir uma embalagem de geleia, ela sempre vai fazer um estalo, e esse estalo é justamente o vácuo criado nesse espaço livre que existe entre a geleia e a tampa. Esse vácuo ele é necessário porque isso auxilia na vedação e na esterilidade do produto. Quando é realizado em várzea a quente, não é necessária a pasteurização. Tá? Normalmente a embalagem vai ter passado por um tratamento térmico prévio, vai ser feito em várzea quente, imediatamente fechado, a formação do vácuo nesse espaço, então beleza, não precisa de mais nenhum tratamento. Agora eu tenho também situações na qual eu vou ter uma temperatura de enchimento entre 45 e 50 graus Celsius. Esse caso é utilizado principalmente para embalagens de grande capacidade. Consequentemente, eu preciso utilizar uma pectina de baixo teor de metoxilação. Por quê? Porque este tipo de pectina vai ter uma gelificação mais lenta, né? O que permite, então, eu resfriar até uma temperatura menor, aqui em torno de 50 graus Celsius, sem que ocorra a gelificação. A gente tem que ter o cuidado que a gelificação ela tem que acontecer após o invase. Dentre os defeitos nas geleias, os mais comuns é a não formação do gel, cristalização, gel fraco ou pouco firme, gel muito duro, a cinerese, alteração de cor e desenvolvimento de micro-organismos. No caso da não formação de gel, isso pode estar relacionado tanto em relação à quantidade de açúcar, pectina e ácido, ou seja, um excesso de açúcar em relação à pectina e ácido vai dificultar a formação do gel. Uma ebulição prolongada que produz hidrólise da pectina, né? A pectina ela precisa estar na sua forma íntegra para conseguir gelificar. Então, são situações que eu posso acarretar na má formação do gel. Cristalização. A gente já tinha até comentado um pouco. Uma concentração final superior a 70 graus Brix. Pouca formação de açúcar invertido, então favorece também a cristalização. O gel fraco ou pouco firme, problemas com pectina, ácido, teor de açúcar, cozimento e resfriamento, ou seja, é um dos principais problemas associados na produção de geleia, o gel fraco, né, que pode ser uma relação com qualquer parte, tanto da formação quanto do processamento. O gel muito duro, onde eu posso ser decorrente do excesso de pectina, lembra lá naquele gráfico da formulação, posso ter um excesso de pectina, eu posso ter uma acidez muito alta, eu posso ter um teor de sólidos solúveis muito alto, isso tudo contribui para a formação de um gel muito duro. Um gel muito duro, isso vai dificultar a espalhabilidade desse produto. Cinerese, pode ser decorrente da adição de muito ácido, ou então de pouca pectina, pouco açúcar, excesso de açúcar invertido também pode provocar cinerese ou um alto teor de cálcio. Alterações de cor, uso de frutas muito maduras, ou às vezes também frutas verdes, o enchimento incorreto, ou seja, sem resfriamento, que vai provocar um prolongamento do tratamento térmico, isso pode provocar alteração de cor, uma pasteurização inadequada, quando é o caso, né, da realização de pasteurização, e o desenvolvimento de micro-organismos, basicamente por conta da falta de controle higiênico, baixo teor de sólidos solúveis, contaminação antes do fechamento e ausência de vácuo na embalagem. Então, para finalizar, falar um pouco sobre as geleias Diet Light. Né? A gente tem um crescimento no mercado e uma importância desses produtos que estão associados tanto a pessoas que têm uma dieta restritiva de carboidratos, de açúcares principalmente, até também com aquelas outras pessoas que estão preocupadas com a sua ingestão calórica. Esses produtos eles apresentam baixo conteúdo de açúcar, né? Só que justamente esse baixo conteúdo de açúcar significa dificuldades na formação do gel e problemas com textura, sabor, brilho, estabilidade e conservação do produto. O que a gente viu lá atrás em relação ao açúcar? Né? Ele era responsável, ele participava de todas essas características. Uma vez que a gente retira totalmente o ingrediente, que é o caso da geleia Diet, onde a gente retira totalmente o açúcar, a gente vai ter uma série de outras dificuldades tecnológicas que elas precisam ser superadas. O consumidor, ele quer consumir uma geleia Diet que tem as mesmas características de uma geleia normal.
em relação às características relacionadas a sabor, em relação à textura, em relação à cor, em relação à doçura também. Né? Então, tem se buscado, mediante a utilização apropriada de aditivos, normalmente não utilizados nas geleias convencionais, justamente para conseguir superar esses problemas. Só a definição aqui, para lembrar, né, quando a gente fala em produto diet, o produto diet é aquele que suprime totalmente o ingrediente. No caso da geleia, o ingrediente suprimido é o açúcar. No caso de produtos light, a gente tem uma redução mínima de 25% do valor absoluto, ou de um ingrediente ou do valor energético. De novo, no caso das geleias light, a gente está retirando aqui, reduzindo o teor de açúcar e, consequentemente, o teor calórico. A geleia diet, né, aqui tem só um erro, né? As geleias light, elas podem, dependendo do percentual de redução de açúcar, serem processadas do mesmo modo que as convencionais. Né? Talvez vai precisar fazer algum tipo de correção em relação à adição de um conservante, não, de um espessante, ou então até mesmo de um edulcorante por conta do doçor perdido. As geleias diet, entretanto, têm processamento obrigatoriamente diferenciado, né? Pois utilizam pectina de baixa metoxilação. Né? A geleia light, por exemplo, ela talvez, dependendo aí do teor de açúcares, eu ainda consigo utilizar também uma pectina de alto teor de metoxilação, coisa que com a geleia diet não tem como fazer. Então, no caso, utilizam a pectina de baixa metoxilação, o poder adoçante é dado unicamente por edulcorantes e o açúcar da fruta também, mas se não forem adicionados edulcorantes, a gente vai ter uma perda sensorial significativa. E nesse caso aqui, o ponto final é diferente das formulações convencionais, só podendo ser determinado por refratometria, tá? Porque a gente não tem essa mudança tão significativa em sólidos solúveis, em solutos, como acontece durante a evaporação de uma geleia convencional. Dentre os aditivos e coadjuvantes que acabam sendo utilizados na formulação de geleias diet light, principalmente as diet, a gente tem a pectina, que está restrita à pectina de baixa metoxilação, no caso da diet. Tá? O uso de espessantes, estabilizantes, gelificantes, tais como goma carragena, alfarroba, jataí, goma agar. Normalmente essas gomas elas são necessárias justamente para conseguir aproximar mais as características de textura e de espalhabilidade de uma geleia diet quando comparado com uma geleia convencional. Edulcorantes, né, que também aqui a gente não consegue fugir do uso de edulcorantes, como por exemplo a acesulfame K, aspartame, sucralose, derivados do esteviosídeo, sorbitol. A sucralose, no final das contas, ela acaba sendo a mais indicada porque, além dela ter esse poder edulcorante muito maior quando comparado com a sacarose, né, a sucralose é 600 vezes mais doce do que a sacarose, além disso ela também é resistente a altas temperaturas. E também apresenta ótimo flavor, ela não interfere significativamente nessas características de sabor e de flavor como um todo da geleia. O sorbitol ele também é uma possibilidade, ele adoça sem deixar sabor residual, isso é muito importante na seleção de um edulcorante. Ele aumenta a viscosidade do produto, isso também acaba sendo favorável, principalmente aqui porque ele vai atuar de forma sinérgica não, mas de forma paralela com os espessantes e gelificantes. Melhora a translucidez, que é uma característica própria do açúcar, diminui cinerese e também o aspecto de gel quebradiço. Normalmente o que a gente acaba tendo é justamente uma combinação de diferentes edulcorantes. Na prática, o tipo e concentração de hidrocoloides apropriados necessitam serem testados para cada produto. Né? Então a gente tem aqui só um apanhado geral realmente dos principais aditivos e coadjuvantes, mas para cada tipo de formulação, para cada tipo de matéria-prima, a gente vai ter as suas particularidades e diferentes concentrações. Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre geleias é basicamente isso. Esse é um apanhado geral sobre os principais pontos dentro da tecnologia de geleias.